Êxodo capítulo 17, verso 9, diz o seguinte: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outreiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outreiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Amém? Amém. Só até aqui. Pode se assentar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Meus queridos, nesta noite Deus colocou no meu coração uma palavra, e acredito que Deus vai falar comigo e com você nesta noite, porque Ele é fiel e maravilhoso. Eu sempre vou dizer que Ele é maravilhoso, porque acredito que quando nós expressamos essa palavra, estamos reconhecendo a grandeza e o senhorio de Deus. Porque eu costumo dizer que eu tenho uma dívida com Deus que ela é impagável, e eu quero ter essa dívida para mim sempre servir Ele para o resto da minha vida, e que todos os dias o meu coração seja grato pelo que Ele tem feito na minha vida, pelo que Ele tem feito no ministério Sol da Justiça. Acredito que o teu coração um dia vai se sentir de gratidão, e você vai reconhecer os feitos de Deus sobre a tua vida. Amém? Não sei porquê eu falei essas palavras, e agora eu vou entrar dentro da mensagem. Amém? O tema desta mensagem é preparação para uma vida de vitória. Aleluia. Vou repetir de novo: preparação para uma vida de vitória. Aleluia. Então quer dizer, pastor, eu preciso ser preparado para mim ter uma vida abençoada, sim. O que nós fazemos? Nós sonhamos, nós projetamos, nós desejamos e criamos no nosso coração objetivos, metas, para podermos atingir os nossos ideais. E muitas das vezes não sabemos como a gente faz isso, ou como a gente vai chegar de uma forma rápida. Mas eu aprendi com Deus que não é de um dia para o outro que eu chego no meu objetivo. Então eu preciso ser preparado para que eu possa ser agraciado por Deus. Eu preciso ter um preparo para me chegar lá no topo. Não tem como uma pessoa que não tem estrutura, não tem capacidade, está liderando, está dirigindo uma empresa. Não tem como. Você precisa ser preparado. E o que nós fazemos? Nós projetamos. Tem pessoas que querem ter a inteligência do Jô Soares, tem pessoas que querem ser um grande empresário, tem pessoas que sonham com o episcopado, estar pregando a palavra de Deus, tem pessoas que sonham ser um advogado, um juiz, ou trabalhar numa multinacional, ter o seu nome escrito numa placa. Tem pessoas que sonham ter fama, tem pessoas que sonham fazer sucesso em tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido: nós precisamos ser preparados para chegarmos no nosso ideal. Nós precisamos ter uma estrutura para chegar um dia a estar liderando pessoas ou uma empresa. Então, com Deus eu consigo
adquirir experiência com Deus, eu consigo aprender coisas que vão me levar a ter uma vida de sucesso, a ter uma vida de vitória. Muitas das vezes nós pensamos que só com a nossa mente, só com a nossa força do braço, nós chegamos no nosso objetivo. Mas conheço tais pessoas que estudaram, são capacitadas, mas não conseguem chegar, atingir o seu potencial máximo, porque talvez não tem uma certa intimidade com Deus. Então parece que se cria barreiras e a pessoa não consegue chegar e tomar posse ou dirigir ou governar uma empresa, porque lhe falta a graça de Deus. Então entendamos que precisamos de ter conhecimento, sabedoria, intimidade com Deus para que possamos chegar no nosso objetivo. Ou seja, eu preciso aprender, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso me estruturar, me capacitar para que Deus possa operar na minha vida. Não tem como eu ser um juiz sendo que eu não estudei nada de leis, nunca vou ser. Agora, se eu começar a ler, se eu me formar como advogado, eu tenho a possibilidade de chegar um dia a se tornar um juiz. Lógico que eu preciso da bênção de Deus, mas sem o estudo eu não chego lá nunca. Então entendemos que precisamos ser preparados em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de uma preparação. Nos dias atuais temos curso para casais, temos curso para como criar os nossos filhos. Então é uma preparação para que possamos ter uma vida boa, perfeita e agradável com o Senhor. Aleluia! Se eu não conheço a palavra, se eu não entendo esta palavra, como eu vou exigir que o demônio saia do meu caminho? Não tem jeito. Eu preciso aprender a palavra, eu preciso ser preparado. Dentro desta palavra eu preciso ter uma estrutura, uma base bíblica para me enfrentar o diabo, porque senão ele vai olhar para a minha cara e vai morrer de rir. Mas se eu estiver embasado, cheio da graça de Deus, quando eu der a ordem, ele vai sumir do nosso caminho. Aleluia! Então nós precisamos de um preparo, nós precisamos ser capacitados para que possamos chegar no nosso objetivo. Aleluia! E eu acredito que assim como Josué foi preparado para chegar, aleluia, no seu potencial máximo, acredito que Deus vai nos orientar dentro desta palavra para que possamos ser preparados por Ele, para que possamos entender aonde eu preciso me aperfeiçoar, ou aonde eu preciso obedecer mais para que Ele faça e realize na minha ou na tua vida a vontade dEle. Aleluia! Diga graças a Deus. Visto que lemos que Moisés chega até Josué e diz para ele: Josué, prepare alguns homens que irão contigo para pelejar contra Amaleque. E assim ele obedece Moisés. Moisés fica intercedendo, e na palavra de Deus diz que quando Moisés prevalecia com as suas mãos erguidas, Josué prevalecia na guerra. Quando a mão dele cansava, Josué começava a perder na guerra. Mas o que eu quero colocar um foco nesta mensagem é a obediência que Josué servia a Moisés naquela época, e como que Deus foi com Josué, porque ele estava ali sendo orientado por Moisés. Então foi dado a ele algo que aos nossos olhos talvez seria difícil. Você sair, ser como líder numa guerra e pelejar contra Amaleque, e nós sabemos que nenhuma guerra é agradável,
Nós sabemos que na guerra pessoas são feridas, pessoas são mortas, mas nós entendemos que quando o Senhor está conosco no meio da guerra, Ele nos garante a vitória, não é verdade? Amém. Então eu estou te dizendo que a obediência, ela produz em nossas vidas algo extraordinário. Aleluia, graças a Deus. Então Josué reconheceu, respeitou a autoridade espiritual de Moisés, tanto que ele era obediente. A obediência, meu querido, ela produz na sua vida a bênção de Deus. Então ele foi ali debaixo da autoridade de Moisés, ele foi ali obedecendo e se dispôs como servo guerrear contra Amaleque. Muitas das vezes nós entramos em guerras, em batalhas, não saímos bem sucedidos, porque não aprendemos a obedecer o nosso Pai, a lei do homem, a lei de trânsito, a lei dos homens. Muitas das vezes nós não sujeitamos a um líder, muitas das vezes as pessoas que não gostam de obedecer têm dificuldade com essa palavra, e muitas das vezes caminham no deserto e não sabem por que não é abençoado. A obediência, ela traz a bênção de Deus. Quem desobedece vive o sacrifício. Então, meu querido, é mais fácil obedecer, é muito mais fácil você ser liderado para um dia você liderar. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Deus é bom e é fiel. Então, meu querido, pela obediência de Josué, Deus foi com ele, Deus operou, e ali naquela guerra, mesmo quando Moisés estava intercedendo, ele não conseguia mais manter os seus braços erguidos. Na Bíblia diz que Arão e Ur ajudou ele a segurar os braços, e ele ficou com suas mãos e os braços erguidos, e Josué venceu aquela batalha, trouxe para o povo de Israel naquela época uma honra, uma grande conquista. Então, meu querido, para você vencer as suas batalhas, você precisa aprender a obedecer. É muito fácil quando a gente explana a palavra de Deus e diz para as pessoas obedecerem, e eu vejo que muitos balançam a cabeça e concordam com a palavra, mas eu entendo que algumas áreas e algumas coisas as pessoas não querem obedecer da maneira que tem que ser, porque quando o crente ele está na prova, ele está na dificuldade, realmente parece que ele obedece mais, mas depois que vem a honra, depois que ele cresce, depois que ele sai da dificuldade, parece que ele não fica tanto obediente assim. Não é verdade? Troca o culto pelo passeio no shopping, troca os compromissos de Deus pela uma ida no clube, começam a fazer N coisas e depois vem a crise novamente e não sabe por quê. Então, meu querido, eu sei que é uma tarefa difícil obedecer, mas eu quero te dizer que a obediência vai te gerar grandes conquistas na sua vida. Eu não sei qual é a tua peleja, qual é a guerra que tu tem enfrentado, qual é o gigante que você precisa destruir, mas aprenda a obedecer, aprenda a ouvir, aprenda a pegar uma palavra de ordem, cumprir a sua tarefa. Não entregue nada pela metade, vai lá, execute, lute pelo aquele objetivo e faça o impossível para você cumprir. Aí você vai ver, a palavra
disser: meu querido, eu te escolhi para lavar os banheiros da igreja, que você faça e deixe brilhando como melhor do que na tua casa. Talvez se amanhã eu te disser: meu querido, você vai andar comigo 10 quilômetros a pé, porque nós vamos voltear esse bairro aqui, e quando a gente não fizer esses 10 quilômetros, nós não vamos parar, porque estaremos ali orando e bendizendo o nome do Senhor. Acredito que poucos virão, porque quando foi convocado para a gente fazer o evangelismo, poucos guerreiros vieram. Eu vou contar no dedo para você ter noção. Vem, eu vou dizer o nome dos guerreiros que eu não acreditei. Vem o irmão Edgar, o evangelista Edgar, o diácono Vinícius, a missionária Fabiana, e o Hudson e eu, para fazer a obra, para fazermos o evangelismo. Ninguém mais. Ninguém mais. Numa igreja que praticamente temos quase 250 membros. E aparecer esse número de pessoas. Meu querido, eu quero te chamar, não quero puxar a sua orelha, mas eu quero chamar a sua atenção. Amém. Se você quer vencer na vida, tudo que o seu líder disser, se você determinar isso como se fosse uma lei, e você cumprir ela, você vai ver o tanto que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero te chamar a atenção. Quem era Josué naquela época, meu querido? Quem foi chamado para levar o povo foi Moisés. E não tinha outra pessoa, era com Moisés o mistério. Verdade. Mas um certo dia, Moisés dá oportunidade a Josué. Meu querido, ele obedece. Amém. Imagine eu chegar para você e falar assim: muitos correndo no evangelismo, né? Irmãos, nós vamos sair daqui, vamos enfrentar um ônibus, nós vamos lá para o sertão, e faz um calor terrível naquela cidade, que é uma pobreza terrível, e vamos evangelizar ali a pé. Eu quero ver quantos terão coragem de ir. E aí eu vou te dizer: você vai ter que me ajudar a pagar o óleo diesel, você vai ter que se alimentar com o seu próprio dinheiro. Se você quiser dormir bem, você vai ter que pagar o hotel, senão nós vamos dormir no ônibus. Aleluia! Já pensou numa tarefa dessa? Muito melhor do que a guerra que Josué enfrentou ali. Muito melhor. Porque você não vai ter que pegar na espada, você não vai ter que enfrentar a morte. Então, meu querido, se você tem um projeto na sua vida, aprenda a obedecer. Se um dia te der uma tarefa difícil, execute ela, custe o que custar. Porque eu te garanto, todas as outras que virão, você será bem sucedido. Aleluia! Diga graças a Deus. O que Josué tinha de especial? Tinha predisposição para servir. Tem pessoas que quando a gente fala com ele: irmão, por favor, você pode fazer isso para mim? Tem pessoas que não têm a predisposição de servir. Tem pessoas que não podem atender nada. Ele sempre está ocupado. Ele sempre tem uma coisinha, um empecilho que impede ele de estar disponível. Mas engraçado, mas na hora da revelação, na hora da oração na vida, meu irmão, são os primeiros. Engraçado isso, né? Meu querido,
Nós temos que aprender a servir. Nós temos que doar o nosso trabalho para Deus. Nós temos que envolver nas coisas do Senhor. Aí você vai ver o tanto que Ele vai abençoar a tua vida, o tanto que Ele vai fazer na tua vida. Meu querido, não adianta a gente sonhar, não adianta eu projetar, não adianta eu escrever, desenhar, tudo que eu desejo, mas se eu não pôr a mão na massa, não vai sair nunca. Se o meu projeto está no papel, ele vai ficar no papel. Para ele sair do papel, eu preciso servir e executar. Se você servir e executar, você vai ver o tanto que Deus vai te abençoar. Eu estou te dizendo aqui, 3 talentos, não 4 talentos, que Josué tinha, e você vai ver onde que ele chegou. O primeiro era obediente. O segundo, predisposição para servir. O terceiro, submissão. Sabe o que é uma pessoa submissa? Obedece e não pergunta por quê. Eita Deus, aleluia. Glória. É de Deus. Tem pessoas que obedecem, mas perguntam: mas por que nós vamos fazer isso? Mas pastor, não era melhor fazer assim? Quando nós somos submissos, nós pegamos a ordem e simplesmente obedecemos. Não estou tirando o direito seu de questionar, mas eu estou te dizendo, aquele que é submisso, ele obedece. Imagine se Josué tivesse perguntado: Moisés, não seria mais fácil eu enfrentar os cananeus do que Amaleque? Talvez os cananeus era mais fácil de vencer do que Amaleque. Não é verdade? E o 4º talento de Josué, ele era fiel. Fiel, meu querido, é uma pessoa que não muda. Fiel é uma pessoa íntegra. Era a mesma coisa, deixa eu usar aqui algo que acontece muito no meio do povo cristão. Vamos supor que antes de Josué receber aquela bênção, eu vejo como bênção, talvez naquele dia para ele era um grande desafio sair e pelejar contra Amaleque. Vamos supor que algum incircunciso tinha chegado para Josué e dito: Josué, Moisés não presta não, viu? Moisés está fingindo que é crente. Moisés está fingindo que ele está interessado no dinheiro. Moisés, ele está interessado nas coisas pessoais dele, não tem nada de Deus nesse negócio. E se ele desse ouvido para esse incircunciso, ele nunca teria tido a oportunidade de ir lá e pelejar e trazer a vitória. É verdade. Ser fiel, meu irmão, é o seguinte: alguém pode falar mal da tua esposa e você continua crendo e acreditando que a sua esposa continua íntegra. É a mesma coisa de eu ouvir pessoas aqui e descer um pau de mim, falar mal de mim, meu pastor, e você continua dizendo para a pessoa: meu querido, eu conheço meu pastor. Glória a Deus. O que é mais comum é você ouvir pessoas falando mal da outra, irmãos falando mal do outro, irmãos se levantando contra a igreja, contra pastores, contra ministério. E é uma pouca vergonha, é um falando mal do outro. E as piores que as pessoas acreditam, nem sabe se é verdade, nem conhece a vida do outro, e já começa a dizer: fulano
para poucos. Mas eu acredito que seremos fiel ao nosso Deus até a morte. Amém. Acredito que a nossa fidelidade vai produzir na nossa vida a vitória que precisamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Acredito que a fidelidade vai te levar a posições que tu nunca imaginou. Glória a Deus. Eu mesmo não imaginei o que o meu Senhor tinha para mim. Muitas das vezes, algumas vezes Deus dizia algumas coisas na boca do profeta e eu ouvia e guardava aquilo para mim. Como por exemplo, estar sobre esse altar, estar sobre a liderança desse ministério. Eu nunca desejei isso. Eu nunca quis isso. A minha esposa que está aqui pode te dizer. A minha família de Belo Horizonte pode te dizer. Eu nunca quis. Eu queria sim ser um segundo pastor, um terceiro pastor. Queria sim ajudar e continuar fazendo a obra de Deus, mas ser um líder. Nunca! Nunca quis. Mas foi Deus que me colocou. Foi Deus que dizia na boca dos profetas. Foi Deus que proporcionou isso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Posso achar ruim? Não posso. Eu sei que tem dia que a obra é pesada. Eu sei que tem dia eu não tenho os privilégios que vocês têm de sair para o shopping. Na hora que vocês vêm dar na teia, eu não tenho isso. Eu é quando posso. Eu quando sobra tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você for fiel, o projeto soberano de Deus vai se cumprir na sua vida. Aleluia! Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Será que tem gente fiel ao nosso Deus nesta noite aqui? Será que eu posso contar contigo para a reconstrução deste templo? Será que tem pessoas que acreditam no Ministério Só da Justiça? Será que eu posso contar contigo para levantarmos um grande templo para o Senhor? Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Josué se submeteu à autoridade espiritual de Moisés, é claro. Por isso ele alcançou a sua vitória. Aleluia! Meu querido, aprenda a se submeter. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já trabalhei em empresas grandes, com muitos funcionários. Já ouvi funcionário dizer assim: eu vou mossegar, eu vou trabalhar. E eram as pessoas que mais reclamavam do salário. Parece que o salário não rendia para aquelas pessoas. Quando nós não submetemos, as coisas não vão, meu querido. Aprenda a submeter. Aí você vai ver as coisas de Deus prosperar na tua vida. Quantas pessoas queriam mudar? Quantas pessoas queriam sair ganhando de alguma forma? Porque não queriam submeter. Queriam que outros trabalhassem para ele e ele lá folgado, ganhando a mesma medida. Você já trabalhou em equipe? Se a sua equipe não funcionar, você não vai vencer. Mas se a sua equipe trabalhar todos no mesmo empenho, na mesma visão, a equipe vai prosperar, vai acontecer. Mas tem equipe que nunca vence, porque não submete, não obedece, não está qualificado para vencer, não vai chegar nunca. Sonha em roubar dos outros, porque as pessoas mesmo
não tem a capacidade de lutar pelos seus ideais. Meu querido, eu entendo o seguinte, que se eu for um porteiro, eu vou ser o melhor do prédio. Se eu for um advogado, eu vou ser o melhor. Meu querido, eu entendo que se vier uma tarefa para mim fazer, eu preciso executar ela da melhor forma possível. Não é só uma vez, é várias vezes, porque aí você vai ver que quando vier uma tarefa de grande responsabilidade, você vai obter a sua vitória. Aleluia! Então Josué submeteu a autoridade espiritual, por isso ele trouxe a sua vitória. Ele venceu ali o exército, os seus inimigos, e debaixo da autoridade de Moisés, ele foi agraciado. Eu lembro de uma coisa que o meu pastor disse para uma ovelha dele. E eu falei, meu Deus do céu, meu pastor ele era pentecostal, irmão. Tinha coisa que ele dizia que estava até... Eu vou dizer para vocês terem noção. Um dia, no culto, chegou uma ovelha dele, e eu estava próximo dele, eu não sou bobo. A ovelha falou assim, pastor, eu preciso tirar a carteira. Já tomei não sei quantas bombas, e eu preciso tirar a carteira de motorista. Aí o pastor disse para ela assim, eu vou orar para você, e eu vou pedir Deus para o anjo te acompanhar, e para você ficar cheia de Deus, para você tirar essa carteira. E ele disse, eu posso subir até em cima do passeio, mas você vai tirar essa carteira. Mas eu entendi que ele estava dizendo de forma figurada, que estando com Deus, ela ia tirar a carteira. Entendeu? Amém. Entendeu? Amém. Graças a Deus. Meu querido, quando você submete a autoridade, a palavra do profeta produz milagre na sua vida. Amém. Glória. A palavra de Deus, ela vem e se cumpre na sua vida. Quando somos rebeldes, não acontece nada. Não cumpre, não vai. Aleluia. Deus é fiel. Josué estreitou aqui, mas eu vou ler o de baixo. Josué recebeu algo especial de Deus. Ele foi cheio de sabedoria, foi reconhecido quando ele venceu a guerra, ele foi reconhecido. Então, meu querido, se você submeter a autoridade espiritual, a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Você precisa aprender isso. Submeta, aprenda. E aí você vai ver a autoridade, a palavra de Deus, a bênção de Deus se cumprir na sua vida. E acredito que assim como Josué foi e venceu a guerra, você vai vir e vai dizer, pastor, eu venci a guerra. Nós vamos ver os feitos de Deus na tua vida, porque Deus é fiel e poderoso. Aleluia! Graças a Deus. Você entendeu que para você ser e chegar lá no seu objetivo, você precisa submeter a palavra de Deus, submeter a autoridade. Você precisa aprender. Na Bíblia me diz de um homem, escute o que eu vou dizer. Na Bíblia me diz sobre dois homens de Deus, Elias e Eliseu. Elias era grande homem, usado na mão de Deus, e Eliseu estava aprendendo
com Elias. Eu posso dizer que ele estava carregando a mala do pastor. Então ele estava aprendendo, porque ele desejava o episcopado. Ele estava vendo como que Deus usava Elias. E um certo dia Elias disse: Eliseu, eu vou para Betel. Ele disse: eu vou contigo. Então Eliseu não desgrudou de Elias. E um certo dia, Elias pergunta para Eliseu: o que você quer? Eu quero porção dobrada. Você está me entendendo? Ele foi preparado, ele estava aprendendo com o profeta para chegar naquele potencial que ele almejava. Amém. Eu não conheço o teu sonho, eu não sei o tamanho do teu projeto, não conheço ele, mas eu quero te dizer uma coisa: se você gastar tempo em oração, se você trabalhar para aprender, se você envolver nas coisas de Deus, você vai chegar no seu objetivo. Aleluia! Quando Elias pergunta para Eliseu: o que você quer? Ele disse: ainda coisa tu pediste, homem. Porque ele sabia como é trabalhar para Deus. Não é fácil, mas eu te digo que não é só lágrimas, só dificuldade, tem as partes boas, as partes maravilhosas, como muitas profissões têm, mas eu não vejo isso como profissão, eu vejo como chamado, eu vejo como algo extraordinário, eu vejo como algo soberano. Então, meu querido, ali, ele foi preparado, Eliseu foi preparado por Elias para assumir o lugar dele. Ele recebeu porção dobrada e a capa do profeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma está acontecendo aqui com Josué e Moisés. Um certo dia Moisés bateu as botas, né? Então ele estava sendo preparado para conduzir Israel. Eu não posso chegar e eleger uma pessoa, sendo que ela não tem preparo, vai destruir tudo. Eu preciso eleger um guerreiro que sabe lutar. Eu preciso escolher na minha empresa quem sabe trabalhar. Eu preciso escolher pessoas que têm capacidade, porque eu sei que eu vou entregar na mão dela e o trabalho vai ser executado. Ei, eu estou te dizendo, Deus está te preparando. Ele tem Arabacaia sabe levar-se-á, feito uma grande obra na tua vida. Talvez tu tem vindo na igreja e as pessoas do lado de fora têm te perguntado: Arabacaia sabe, não tem acontecido nada, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem te preparado, Deus tem investido em você, Deus tem mudado o teu caráter, Deus tem trabalhado na tua vida no tempo certo, no momento certo. Ele vai entregar nas tuas mãos a tua bênção, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso.
vale, eu não terminei. Meu Jesus, eu dou uma corrida. Outras experiências que marcaram a vida de Josué. Ele era... Nossa, essa experiência foi tremenda. Você sabia que para você chegar como cabeça, chegar a ser um líder, você precisa de experiência. Você precisa criar história. Se você me perguntar e for para Belo Horizonte, ou pessoas que já nos conhecem aqui, o Sol da Justiça é um bebezinho, tem 6 anos, mas já estamos fazendo história neste lugar. Quantas pessoas que já entraram aqui foram curadas, quantas pessoas que saíram desse ministério foram levantadas aqui, chegaram aqui cheio de carrapichos, cheio de coisa ruim. Deus curou, Deus sarou, estão em outros ministérios. Tem pessoas que estão morando até no litoral, que passaram neste lugar e estão fazendo a diferença, porque foi levantado no Sol da Justiça, porque foi transformado neste ministério. Aleluia! E eu tenho a convicção que você é o próximo da lista. Aleluia! Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero falar sobre a experiência que Josué teve. A palavra de Deus diz que Josué foi convidado a ir no monte com Moisés. E Moisés deixou Arão e Ur cuidando do povo. Ele subiu para poder falar com Deus. Moisés. Na Bíblia diz que Moisés subiu no cume do monte e levou Josué. E ali eles dobraram o joelho e oraram. Na palavra de Deus me diz que a nuvem desceu sobre o monte e ficou sobre aquele monte por 7 dias. 6 dias a nuvem ficou. No 7º dia Deus responde Moisés. Olha a experiência que Deus deu para Josué. Talvez ele nunca tinha visto a grandeza de Deus. Talvez ele nunca tinha ouvido Deus daquela forma. Ei, meu querido, você precisa adquirir experiência. Você precisa adquirir experiência. A experiência é a base, é a sua estrutura, é o que te vai levar lá para cima. Então Josué teve uma experiência com Deus, tornou-se uma autoridade espiritual. Foi submissa à autoridade de Deus. Então ele teve uma experiência que marcou a sua vida. Depois dessa experiência, ele teve mais autoridade e aprendeu a ser submisso à autoridade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A receita de Josué para uma vida de vitória: saia da sua inércia e comece a agir. Emprega toda a tua energia no seu objetivo. Ser forte e corajoso. Deixar Deus te guiar. Essa é a receita para a sua vitória. Sai dessa inércia e comece a agir. Emprega toda a tua energia, o teu alvo em Jesus. Ser forte e corajoso. Deixa Deus agir na sua vida. Amém. Vamos ficar aqui. Graças a Deus. Aleluia. Eu disse sobre Elias e Eliseu.
Elias foi levado no carro de fogo. Eliseu pegou a sua capa e ele, com uma porção dupla, ele continua fazendo a obra de Deus. Josué e Moisés. Não seria diferente. Um dia Deus chega para Moisés e fala: Moisés, sobe ao monte. E lá no monte Deus disse para Moisés: Moisés, morre, Moisés. Ele morre lá no monte. Eu disse no início desta mensagem, preparação para uma vida de vitória. O tempo todo Deus estava preparando Josué para assumir o lugar de Moisés. Moisés já estava velho, ele já estava, já tinha cumprido o que Deus tinha para ele. Deus precisava do outro, do sucessor. Eu quero te dizer, meu querido, Deus está te preparando para você sentar numa cadeira de honra. Deus está preparando, Deus está te capacitando para a sua vitória. Xarabacaia, suiondecaia, sábia. Deus vai operar na tua vida de uma forma tremenda e soberana. Muitas das vezes nós olhamos para as dificuldades, porque quando estamos na guerra é difícil lutar no meio da guerra, cada empecilho, cada dificuldade, mas eu estou te dizendo, Deus está te preparando. Deus está te preparando para ampliar a sua empresa. Deus está te preparando. Deus está te capacitando. Deus está te preparando para o louvor. Deus está te preparando para a palavra. Deus está te preparando. Deus está te estruturando. Mesmo que talvez você não tenha entendido e compreendido, mas Deus conhece o teu projeto. E se você se colocou na posição de obedecer e de ser submisso, o projeto de Deus vai se cumprir na tua vida. Se prepara, porque talvez você tenha andado no anonimato, mas eu quero te dizer, meu querido, Deus vai te levantar, Deus vai te tirar sabe, do anonimato. Ele vai te colocar na posição de destaque. Se prepara, meu querido. Deus está te levantando como um grande guerreiro. Sabe, tu vai vencer esta peleja. O milagre vai acontecer na tua vida. Porque Deus é fiel. Porque Ele é soberano. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Deus é santo e poderoso. Glória a Deus. Falaremos com Deus e perguntamos o que Ele quer para a nossa vida. Obedeçamos a sua direção e sujeitamos a sua autoridade espiritual. Façamos aquilo que Deus nos manda fazer com convicção, porque por meio de sinais que Ele nos mostrará. Deus não te quer disperso. Deus Ele te quer ligado. Porque Ele vai produzir sinais. Ele vai te orientar. Glória. Ele vai te levar. Ele tem te preparado para você desenvolver um potencial. E eu quero te dizer, meu querido, tem coisas que a gente não aprende mesmo. Tem coisas que a gente não aprende observando. Tem coisas que nós aprendemos com Deus. Ele é o nosso mestre. Ele é o Todo-Poderoso.
Alabacaia sabe o que Ele faz por ti, nenhum homem pode fazer. Alabacaia sabe, ou seja, só Ele pode mudar a tua história, ou seja, só Ele que pode lhe entregar este milagre, só Ele que pode intervir na tua vida. Então se prepare, meu querido, porque a glória de Deus vai vir sobre a tua vida, e Ele vai te levantar, como Ele levantou Eliseu, como Ele levantou Josué. Ele vai fazer um milagre na tua vida. Levanta a tua mão bem alto e fecha os teus olhos. Eu quero orar por ti, Senhor, que a tua glória, a tua presença nesta noite, Alabacaia sábia, e que a tua vontade redentora venha sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Lamando que a faça, que o Senhor possa,